assim mais de curiosidade, né? Minha filha até comentou comigo agora há pouco, né, que eu recomendei para ela ver aquela série The Chosen, né? E ela vai vendo a série, depois vai comentando comigo e vai me perguntando o que na série é verdade, o que é mentira, e perguntando se algumas coisas daquelas foram assim que aconteceram ou não, né? Porque lógico, a história ela tá ali romantizada e fazendo uma série de conjunções para ficar mais fácil das pessoas entenderem, interpretarem essa coisa. Logicamente tem coisas ali que é da cabeça do autor da série, não tem na Bíblia, né? Ali vai a parte do romance, vamos chamar assim. Então é divertido, é bom, a gente vai comentando e acho até interessante que as pessoas começam a pesquisar, né, sobre tal personagem, se tal personagem existiu, se não existiu, quem era aquele personagem, os 12 apóstolos, quem era um, quem era o outro, por que o nome de Simão virou Pedro, né? Porque tudo isso é interessante, aguça a curiosidade, e só isso, já nisso já é muito bom. E aí a gente vai explicando, né? Por exemplo, Pedro troca de nome, o nome dele era Simão, mas quando Jesus o chama para ser líder, coordenador da igreja, Papa, ele troca o nome dele. Por que ele troca? Para falar que a vida dele, do homem velho dele, Simão, morreu. E de agora em diante ele é uma nova criatura que será chamada de Pedro, Cefas, pedra, né? Então tem toda uma simbologia. Jesus tem que ser. Na maioria das vezes as pessoas acham que ler a Bíblia é só ler. Não, tem toda uma simbologia, tem todo um jogo de palavras, uma sabedoria ali por trás. Tem gente que não vai perceber, não vai entender, eu sei, mas tem muita gente que vai e vai achar interessante, engraçado. Tem todo um lado cômico de Deus, né? Que é engraçado em toda a escritura. Você tem que aprender a entender o jeito de Deus falar, a dialética dele, né? Então eu acho interessante para promover isso. E aí eu vou até. Ela me fez um comentário que era os 12 apóstolos, mais o pessoal que andava com Jesus, né? Maria Madalena, a outra Maria, e outros que andavam ali perto. André não era apóstolo, para quem não sabe, né? André, irmão de Pedro. Ele aparece bastante, mas ele não é apóstolo. E tem toda uma questão que as pessoas têm que aprender. E o interessante é que ela fez um comentário que eu achei interessantíssimo, que era parece muito lá que ela já trabalhou junto comigo na igreja, né? Em grupos, em atividades. Ele falou: olha, os 12 apóstolos parecem muito, né? Aquele grupinho parece muito com a atividade lá da igreja, do grupo, de não sei o que. Eu falei, parece, né? Eu parei para depois fazer uma análise mais assim, interessante, né? E eu tenho que dizer que é verdade. Se você parar e prestar atenção, é igualzinho. Por que eu digo isso? Pega as pessoas, analisa as pessoas, né? Já comecei a falar de Pedro. Pedro, Deus botou ele lá de coordenador, né? Como coordenador, ele acha que sabe tudo. Não, sabe que não. Pode ser coordenador, padre, o que seja, né? Sabe não. Ele apenas é um ajudante de ordens, né? Ele tem que escutar o que Deus quer e botar aquilo em ordem para funcionar.
Quando Pedro fazia isso, estava zero. Quando Pedro começava a ter ideia, estava tudo errado. Não mudou nada nesses últimos 2000 anos de igreja, né? Quando Pedro escuta a voz de Deus e obedece, dá certo. Quando ele faz do que ele acha, do que ele entende, do que ele quer, pronto, dá tudo errado. Não mudou nada. Ai, está sendo contra o Papa. Não, estou falando da realidade. Não mudou nada. É igual, né? O Pedro é engraçadíssimo, né? Porque ele fala uma coisa e Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, que o Espírito Santo te revelou isso. Cara, né? Caramba, o cara é ungido. Deus fala com ele. Deu meia hora, ele meteu outra informação lá, falou outra coisa lá, e Deus, o que Jesus falou para ele? Aí vai de retro, Satanás, que teus planos não são os meus, não são os de Deus, né? Em questão de uma hora ele conseguiu ser inspirado por Deus e inspirado pelo demônio, né? Ou seja, você vê, a igreja tem isso, né? Tem coisas que você vê que você fala assim: ai de reto, Satanás, não tem parte com isso aí não. Aí tem os outros personagens todos. Você vê André é uma pessoa fantástica, trabalhando para burro, converteu Pedro, aquele negócio todo, mas não foi apóstolo. É o cara que trabalha para burro dentro da igreja e muitas das vezes não é visto, mas ele é um dos caras principais. Não é legal? Muitas vezes tem que ser André, tá? Natanael é o cara dentro da igreja que ele sabe muita coisa, mas na sua vida normal ele se frustrou, ele não deu certo, e às vezes ele está dentro da igreja até para se redescobrir. Tem um lado de se redescobrir e tem outro lado que o cara está lá para fazer da atividade da igreja um complemento para ele. É o Natanael. Não tem nada contra. Deus usa aquilo que a gente sabe e as nossas fraquezas, né? Então, no caso ali que eu acabei de falar, Natanael era as suas fraquezas, mas Deus usa tudo em nós. E na maioria das vezes, quando vai fazer grandes coisas, Ele usa as nossas fraquezas. Já falei sobre isso. E vai pegando cada um dos outros, né? Você pega Maria Madalena. Tem muita gente dentro da igreja que é doente. Doente é doença espiritual. Maria Madalena era uma dessas pessoas. Ela tinha duas doenças, a espiritual e uma doença emocional. Ela tinha as duas doenças. Então tem muita gente que assemelha-se a ter uma boa vontade, quer crescer, corre atrás, mas tem coisas que ela primeiro tem que ser libertada do demônio, né, do espiritual, e tem coisas que tem que ser libertada ou curada na sua carne de experiências erradas, né? Não vou falar mais do que isso, porque são diversas possibilidades. Falo sobre isso quando eu falo de oração de cura interior, né? Tem muita gente que está espelhada em Maria Madalena na igreja, mas muita gente. Tem muita gente que está dentro da igreja, acha que acredita e tem fé. Na hora da aprovação recua e vai falar para Jesus: só creio se tocar nas tuas feridas. Nas tuas feridas. Ele não falou nem se eu te ver, ele falou ver Jesus, se eu tocar nas tuas feridas. Isso é bem humano, é bem ruim até, tá? Então, ou seja, a fé dessa pessoa não é aquela fé, né? E segunda coisa, só na hora que pega para acabar, tem que tocar nas feridas dos outros, né? E nas coisas grandes de Deus. Aí eu creio. Isso era Tomé, né? São Tomé. E aí tem outros. Cara, pega vários. Aquilo ali, cara, eles ali, Tiagão e Tiaguinho, que viviam discutindo. Um tinha muito conhecimento, né? E o outro tinha muita força. Então tem gente que acha que vai mudar a igreja pelo seu muito conhecimento. Sim, gente. Mas não é o conhecimento que toca o coração do outro. Não é o conhecimento que vai mudar a vida do outro, né? Só se for o conhecimento de como levar a pessoa a Deus.
né? Como é como se fosse no jogo de futebol, né? Você é aquela pessoa que dá aquela bola certinha no pé pro cara chutar pro gol vazio. Para fazer o gol, né? Essa experiência, essa pessoa que leva as pessoas a ter essa experiência de Deus, aí é uma experiência, uma coisa interessante. Mas o conhecimento, tentar convencer os outros, porque eu sei, porque é assim, o certo é esse, você vai ver que na maioria das vezes não vai dar em nada. Não é isso que convence as pessoas, o que muda elas, ou o que converte seus corações, né? Então tem cheio de gente que é igual, né, o Tiagão. E tem outras pessoas, o Tiaguinho. O Tiagão, ele queria convencer os outros pela pancada, na força, né? Tanto que ele é um dos filhos do trovão, né? Como Jesus o apelidou. Então tem gente que acha que a igreja vai se mover na força, no que eu conheço, nos meus trabalhos. E muitos dos seus trabalhos não vão dar em nada, ou serão apenas trabalhos momentâneos, com suas frivolidades momentâneas, e não funciona. O que é diferente de ser movido por Deus e por seu pequeno trabalho, que nem aquele garotinho, quando faltou comida, levou lá 3 peixes e 2 pães, 3 pães e 2 peixes. Eu sempre troco isso. E ele foi cumprir seu pequeno trabalho, inspirado por Deus, e com a força do Espírito Santo, com Jesus foi lá e multiplicou os pães. Não foi o grande trabalho, a força de Tiagão, mas foi no garotinho pequeno que se deixou levar pelo Espírito e doou aquilo que tinha, né? Tá vendo a diferença? Então dentro da igreja tem tudo isso, e batendo cabeça com o outro. A igreja é uma coisa fantástica. Então, por isso que a gente fala muitas vezes que a igreja é santa, porque Deus habita nela, o Espírito Santo do Senhor está ali fazendo as coisas acontecerem, e as coisas dão certo pelo Espírito Santo de Deus. Se deixar pelos homens, em 2 anos a gente acaba com tudo. Né? Então, e não adianta só boa vontade, né? Porque os 12 ali, você vê, o grupinho ele tem muita boa vontade. Mas se você prestar atenção, eles ficam batendo cabeça e não sabem exatamente o que fazer. Só dá certo, vocês vão ver isso, só dá certo quando Jesus fala assim: faz isso assim, assim, por que você não faz assim, assim, assado? E aí eles seguem aquilo, aí eles veem coisas fantásticas, né? Mas enquanto eles estão tentando fazer só das suas vontades, eles não dá certo. Quando eles aprendem a certo modo operante de Jesus, eles vão também falar assim: o que o mestre faria numa situação dessa? Ele faria assim, assim, como fez assim, assim. Aí eles repetem, e aí, na maioria das vezes, dá certo, né? Então cada um deles é quase dos 12, é um tipo de personalidade, vamos chamar assim, que a gente vê dentro da igreja. E é igualzinho. Sem o mestre é uma grande confusão. Com o mestre a coisa funciona. E seguindo o exemplo do mestre, quando a gente não pode escutar ou não está vendo, é que a gente aprende que daquele jeito vai dar certo. Porque o mestre fazia assim. Então Jesus sempre ensinou os 12 pelo exemplo, não tanto pelas pregações. Eles ficavam maravilhados nas pregações, mas as pregações, na maioria das vezes, eram para todo mundo. Algumas poucas ele fazia quando eles estavam sozinhos. Então, o que eles aprendiam do mestre, na maioria das vezes, era por vivência, visão e escuta. Eles repetiam, como todo discípulo naquele tempo sempre fez. Discipulado se repetia o que teu mestre fazia. E ainda tinham outras pessoas, né? Você não vai para... Eu posso entrar com outro, João, a maioria né, a gente diz lá, João é aquele que mais amou Jesus. É isso que a gente fala, né? Não, mais foi amado por Jesus. É sempre bom falar. É aquele que Jesus mais amou. Até no evangelho dele está escrito isso, né? Por quê? Porque João era muito profundo, porque ele conseguia escalar na questão espiritual junto da emoção. Mas o João tinha um problema seríssimo, que a maioria das pessoas nunca vislumbrou.
João tinha um problema emocional grave. João, quando pequeno, ele foi dado pela mãe dele para João Batista criar ele como discípulo. Então ele tinha todo um problema de falta de amor. E João Batista era um cara duro. Era um homem do deserto. Homens do deserto são homens firmes, duros, fortes. Botar uma criança junto com um homem desse, né, para aprender, é um discipulado que até para pessoas feitas na vida seria difícil. E João cumpriu o discipulado dele, né? Então, mas ele tinha, por outro lado, toda uma carência afetiva da falta do pai e da mãe, da dificuldade da vida. E quando ele encontra com Jesus, você vê que ele se encosta em Jesus para ser amado pelo Mestre. Jesus sabe disso e o ama profundamente, e o seu amor o cura de toda essa dificuldade dele. E nesse encontro mais fantástico de João com Jesus, é que ele vai se transformar numa pessoa adulta, tanto humanamente falando quanto na fé, na espiritualidade, e é o cara que mais conseguia subir, ir além na espiritualidade que os outros. Os outros não eram capazes de alcançar o que João pensava, né? Então você vê, tem muita gente na igreja que é assim, que está lá porque está com problemas psicológicos e precisam de cura. Oh, não sabia disso. Se não sabia, fique sabendo, né? Eu lembro até de uma música antiga que eu vi uma vez num retiro, que era, só que em espanhol, como é que era? A igreja é um manicômio e Jesus é o doutor. A igreja é um manicômio e Jesus é o doutor. Aí eu não lembro o resto da música, mas para mim tem muito a ver, né? Jesus é o médico dos médicos e ele cura as nossas feridas. E ao curar as nossas feridas, ele nos faz seres humanos melhores, né? Capazes de amar, se doar e ser melhor. Mas a igreja é semelhante àqueles 12 ali o tempo inteiro tentando se entender e se fazer, e trabalhar e ajudar o mestre, se botando os pés pelas mãos. Mas o legal é o seguinte, que no final dá certo. No final dá certo. Como? Só o Espírito Santo sabe como, né? A gente não faz a menor ideia de como aquilo deu certo, mas a gente sabe que dá certo. Deus toca as pessoas, cura as pessoas, usa todas as nossas, o que a gente sabe, as nossas fraquezas, tudo, né? Então, queria deixar esse pensamento aí com vocês. Vê se eu estou errado. Você vai descobrir que é muito aquilo mesmo, né? Paz e bem.